Oi, gente! Esse é meu segundo vídeo do YouTube e hoje eu queria falar com vocês um assunto que muito me perguntam, que é a compulsão alimentar. Mais específica, a compulsão por doce, porque quem me conhece sabe que eu sou chocolatra e isso foi uma coisa que mudou minha vida. Então, assim, queria falar nesse vídeo um pouco sobre compulsão alimentar, sobre como eu consegui parar de ter compulsão alimentar, alguns truques que eu tive na minha dieta, algumas coisinhas que eu tomo que me ajudam bastante e umas magiquinhas que eu faço aí pra tentar fugir do doce, porque, cara, homem, mulher, todo mundo tem vontade de comer doce, mas mulher na TPM, vocês não sabem o que é. Então, bora lá, bora assistir esse vídeo aí comigo. Bom, eu falei ali no começo que compulsão alimentar, como eu parei com as minhas crises, mas é mentira. Às vezes, eu confesso que tenho sim. Falar de compulsão alimentar é muito difícil pra mim, porque antigamente eu tinha um outro nutricionista que ele me privava muito do que comer. Então, eu tinha que regrar até as cores de alguns alimentos, enfim. Ele deixava fazer um lixo na semana. Então, gente, juro, era bizarro, porque eu já sabia o tour gastronômico do mês. Eu sabia o que eu queria comer no sábado, no outro sábado. Eu preparava, tipo, pelo menos uns 4 sábados à frente, onde eu queria ir, o que eu queria comer. Ridículo. Tipo, era até engraçado, pra não dizer que era trágico, né? Porque cada sábado tinha uma programação, e daí eu convidava os amigos, porque era, tipo, o momento... Enfim. Passou. Mas o que acontecia? Eu passava mal? Passava, um pouco por lactose, eu nem sabia que era intolerante à lactose, nunca tinha me pedido nenhum exame. Mas eu passava mal, ok, também por coisas físicas, mas psicologicamente falando, eu passava mal. Assim, a minha estética não mudava, eu realmente continuava, tipo, do jeito que eu queria. Fisicamente falando, mas psicologicamente falando, no dia seguinte, gente, eu queria comer todo o açúcar da terra. Vocês não estão entendendo. Era insuportável de controlar. Era insuportavelmente insuportável de não suportar. Vocês não... Juro. Era, assim, tudo que eu via, eu queria comer. Então, assim, pior. Porque às vezes eu comia e daí, tipo, ficava mal psicologicamente. Porque, putz, já tinha feito lixo ontem, daí vou ter que fazer hoje de novo. E às vezes eu não comia, mas ficava mal também psicologicamente, porque era, tipo, desesperador eu ficar ali me segurando e sofrendo e... Então, assim, de uma forma ou de outra, se eu me liberasse no dia seguinte ou não, eu sempre sofria. Então, acabava tendo crises de compulsões depois de comer algo que me era permitido na dieta. Então, eu tava permitida de fazer um lixo, mas o problema não era o dia do lixo, eram os dias seguintes. Por quê? Que eu comia açúcar e o açúcar me fazia ter compulsão no dia seguinte. Acredita em mim. Eu acabei descobrindo que eu tinha alguns certos alimentos que eram gatilho para eu ter a compulsão. Ou seja, eles iniciavam tudo. Não é que eu ia falar nada, é bem pesado, mas eu já vi muita pesquisa sobre isso, por isso, e eu já sofri isso na prática, então assim, muitas pesquisas mostram que as pessoas que são viciadas em açúcar, elas são consideradas como os viciados em cocaína. Juro, eu queria estar brincando, mas é verdade. Pesquisem sobre isso. É o efeito que o açúcar faz no nosso cérebro. É o mesmo efeito que a cocaína faz. A liberação de dopamina, o sentimento de felicidade, de prazer, aquela sensação boa. É igualzinho, atua na mesma parte neurotransmissora do cérebro que a cocaína. Eu não sou médica, eu vou falar apenas o que eu já li, o que eu já vi muito sobre isso, não só em documentários na televisão, mas em coisas da internet, porque eu sou uma pessoa bem curiosa. E então eu até separei um trechinho pra vocês aqui, ó. Uma das pesquisas, já foram feitas muitas pesquisas, várias delas nos Estados Unidos. Essa pesquisa, ela foi feita por uma universidade de Queensland, na Austrália. E eles diziam assim, que pessoas viciadas em açúcar deveriam ser tratadas da mesma maneira que dependentes de drogas. O efeito do açúcar no cérebro são parecidos com o mecanismo responsável pelo vício da cocaína. Então, o que ele fala? Ele fala que o excesso excessivo de açúcar
o excesso excessivo, nossa, ficou bem ele eleva os níveis de dopamina, tá? No organismo. E a ingestão frequente desse produto ao longo do período, né? Por longos períodos, ele pode acabar levando com que teu corpo passe a produzir menos dopamina naturalmente, porque nosso corpo produz dopamina. Mas com o excesso de açúcar, que faz com que você tenha essa dopamina liberada no corpo, o teu corpo fala, opa, ela come açúcar sempre, não preciso então, né, ficar produzindo glutamina por conta própria. E o que acontece? A pessoa acaba levando a uma redução dessa produção de glutamina no corpo, e com isso a pessoa sente a necessidade de consumir ainda mais açúcar para alcançar os níveis anteriores de dopamina que antes produzia e evitar a depressão. A dopamina é uma substância neurotransmissora que atua, entre outras coisas, no controle da sensação de prazer. Tá? Não é esse tipo de prazer que vocês estão pensando aí não, safadinhos. Ou sim, bom, também deve produzir. Bom, não sei, não entendo nada disso. Pode ser que na hora lá tenha prazer também, libera dopamina, não faço nem ideia, tá? Mas voltando ao assunto de comida no caso de... Ai, piorei tudo. De comida, sorvete, chocolate, pão, coisa que tem açúcar, tá? Mente poluída, merda. Nesse estudo, eles também descobriram que, além do risco maior de sobrepeso pelo consumo excessivo de açúcar, eles foram feitos estudos com animais. Esses animais, eles comem compulsivamente na fase adulta, enfrentam consequências neurológicas e psiquiátricas afetando o humor e a motivação. Gente, ninguém tá falando pra parar de comer açúcar, tá? A gente tá falando do efeito, do excesso do açúcar. Eu particularmente, Fernanda, que não sou médica, não sou nutricionista, sou nada, evito demais comer açúcar branco, tá? Eu troco por um demerara, por um mascavo, por um xilitol, enfim, tudo é açúcar. Então, o que acontece? Não é pra parar de comer açúcar, pelo amor de Deus, eu não tô falando isso, ok? Tô mostrando, comprovado por alguns estudos, relacionando com o que eu senti na pele quando eu parei de comer coisas com muito açúcar. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de um nutricionista que pudesse atender o que eu precisava, né? Então eu conheci a Carol Crozeta e a primeira coisa que eu falei pra ela, eu sou chocolatra. Pelo amor de Deus, não me deixe numa dieta tão restrita porque eu piro. Contei toda a minha experiência pra ela. E o que ela fez? Ela colocou opções doces todos os dias na minha dieta. Mesmo que o doce da minha receita viesse do whey, uma pastinha de whey, a canela, às vezes um xilitol, mesmo assim, matava minha fissura por doce, né? E quando eu ia fazer um lixo, quando eu ia comer uma porcaria, eu acabava escolhendo uma versão fit, diminuía, como eu já disse, o açúcar branco. Então, eu fui tirando essas coisas muito, muito refinadas, muito químicas, farinha branca, açúcar branco, porque, sério, tipo, a gente nem sabe o que tudo vai nessas produções, entendeu? É tanto nome químico, se você parar pra ler os ingredientes, que você fica perdido. O que você tá comendo, né? Então, acabou que eu escolhia essas versões mais saudáveis, não deixava de comer doce, tá? Por isso que eu disse que eu nem sempre parei 100% da minha compulsão. Vira e mexe me acabava, mas me acabava em 10 tâmaras. 10 tâmaras com pasta de amendoim, ou seja, no dia seguinte, tava tudo certo. Retomava as rédeas e ó, vamos cavalinho. Não tinha, ai que ridículo, não tinha problema de ter a compulsão pós-jacada. Então, isso foi um truque pra mim essencial. Diminuir o meu consumo de açúcar. E pensem, açúcar não só tô falando daquele açúcar que você bota no café. Pão tem açúcar, macarrão tem açúcar. Comece a olhar atrás dos ingredientes e vocês vão ter noção do que eu tô falando. Quanta comida no mercado tem açúcar. Salgadas, tá? Aí salgadas, se você olhar atrás, vai ter lá açúcar. Uai, por quê? Caramba! Outra coisa que me ajudou muito foi o picolinato de cromo, tá? E o 5-HTP.
Mas primeiro de tudo, eu queria dizer que não é pra sair comprando por aí essas coisas. Eu sempre incentivo que você procure um nutricionista, porque eles estudaram, eles sabem, eles estudaram pra isso. Então não sai fazendo o que os outros fazem, não sai procurando, sabe? Procure alguém que estudou, que vai saber. Somos indivíduos, sempre digo isso, e devemos ser tratados individualmente, né? Então, cada um tem uma dieta, cada um é cada um. Mas o picolinato me ajudou muito, tá? E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu achei na internet sobre eles, tá? A função dessa substância no organismo é de potencializar os efeitos da insulina, o que tem como consequência a sensação de saciedade, a diminuição de apetite por doces. Além disso, por ser a forma mais bem absorvida do cromo, ele se chama picolinato de cromo, consegue estabilizar com rapidez os níveis de insulina de forma a controlar os níveis de glicose no sangue e evitar a sensação de fome e ânsia por comida. Então, assim, por que me ajudou muito? Justamente porque ele diminuiu muito a minha vontade pelo doce. Mas ele tem que ser tomado de uso contínuo, tá? Eu sempre tomo, já faz uns 2 anos. Às vezes eu intercalo entre o 5-HTP e o picolinato, mas os dois basicamente têm a mesma função. Então esse é um super truque que eu tive, que me ajudou bastante a diminuir. Porém, eu tomava picolinato na mesma época que eu fazia os meus lixos em excesso. Em excesso não, uma vez por semana, né? E ainda assim eu tinha compulsões. Então ele ajudava? Ajudava. Mas o meu gatilho principal era o açúcar. Então, uma coisa é você querer ajuda, outra coisa é você não descobrir o que te leva ao problema, né? Falei demais, não sei se vocês me entenderam. Então, pra finalizar, eu tenho alguns truques mágicos. Mágicos nada, gente. Eu achei pra mim, deu certo, resolvi compartilhar. Aliás, já compartilhei isso com outras pessoas e elas disseram que melhoraram. Então por isso que eu tô resolvendo compartilhar com o universo inteiro. Tipo assim, além do picolinato, tá? Que isso eu já falei que me ajuda bastante. Sempre tem um docinho em casa. Eu sempre tenho, tipo, uma pasta de amendoim, um xilitol. Às vezes eu tenho chocolate, aqueles que eu postei, eu fiz um post esses dias no Instagram sobre os chocolates saudáveis, que não tem açúcar, o da Veger, sabor Veger, o da Only4, os da Nutrawell, enfim, tem vários chocolates aí no mercado super bons que não tem açúcar e ajudam bastante a você ter uma fuga em casa, né? O que me ajuda muito também, gente, como eu já falei, é não jacar com porcaria. Eu já pago de louca, eu vou de marmita pra tudo quanto é lugar. Os meus amigos dessa altura do campeonato já sabem que eu não sou uma pessoa normal e me amam mesmo assim. Ou não sei se me amam, mas acho que me amam, enfim. E assim, eu prefiro pagar de louca em todos os lugares, sabe? Levando minha marmita. Quando eu sei que eu vou pro aniversário de criança, eu faço uma panqueca bem gostosa, coloco um chocolate, eu faço um doce delicioso pra não passar vontade do que os outros estão comendo. Mas eu prefiro pagar de louca na hora e no dia seguinte continuar minha vida normal, do que pagar de normal na hora, me entupir de porcaria, porque é o que todo mundo acha normal na vida, e no dia seguinte quem sofre sou eu, quem tá atrás de doce sou eu, quem engordou sou eu, quem tá passando mal por causa da lactose sou eu, enfim. Então assim, não adianta, a gente tem que fazer o que a gente gosta de fazer, independente da opinião dos outros, porque sempre vai ter alguém pra achar um defeito. Por mais perfeito que você acha que esteja fazendo, alguém vai achar um defeito, tá? E por fim, na TPM, gente, se preparem. Eu sempre compro... Ai, tâmaras. Tâmaras, eu te amo. Eu sempre compro tâmara pra deixar em casa, perto da TPM. Esses chocolatinhos. Porque, cara, os homens nunca vão entender o que é uma mulher de TPM. É tipo vida ou morte, entendeu? É tipo guerra ou paz. É sim ou sim. Tem que ter um doce em casa.
Então, se preparem nessas épocas. Eu também desafio vocês a observarem o corpo. Se vocês dormem menos, vocês têm mais vontade de comer doce? Se vocês, sabe, procurem esses gatilhos do seu corpo. Eu já achei os meus gatilhos. E não treinar, inclusive, não treinar é um dos meus gatilhos. Quando eu não treino, além de morrer de sono, eu fico com muita vontade de comer doce. Então, procure seus gatilhos, procure encontrar o que te faz querer, não só o doce, mas porcarias em geral, né? Porque a gente fala doce, 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 mas a pizza tem açúcar, o pão francês tem açúcar, então o povo que fala, não, mas é que eu sou do salgado. Cara, provavelmente muitos salgados que você já comendo tem açúcar, tá? Então, começa a observar isso, o que te faz sair do teu controle, sair do seu eu. Chega de falar de doce então, porque eu já tô morrendo de vontade de comer um doce. E eu espero realmente que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, curte aqui embaixo, que eu ainda não lembro que lado que é, acho que é pra cá. E comenta aí, se você tem alguma dica pra complementar, Fer, eu também tinha compulsões e parei dessa maneira. Comenta aí embaixo também. E realmente, assim, tentem buscar a vida mais saudável possível e que as porcarias sejam exceções. Porque realmente esse mundo saudável, a sociedade inteira conspira contra, sabe? Então, às vezes você não consegue parar de comer porcaria, de parar de comer doce, justamente porque você ainda come muito. Você precisa de um tempo para desintoxicar o seu corpo e conseguir fazer as coisas acontecerem de outra maneira, né? Se o doce vicia, como dizem, né? Igual a cocaína, é preciso de um tempo de desintoxicação, exatamente da mesma maneira. Então eu espero que vocês tenham gostado, curte aí meu vídeo, chama todo mundo pra assistir e um beijo!